fenótipo, genótipo, genótipo, fenótipo, fenótipo, genótipo, genótipo, fenótipo. Isso não é uma música, pessoal. Meu nome é Gilvan, você está no canal Abelhas Biomacatinga, seja bem-vindo. Olha, são coisas que acontecem, a gente vê, e serve para a gente estar aqui refletindo no canal, até para... Porque tem um lado cômico, engraçado, e quando sabe, porque ninguém é obrigado a saber esses conceitos. Absolutamente não. Inclusive, pessoas que têm até nível superior e até pós-graduação, nível mestrado, doutorado, não é obrigado a saber esses conceitos. Mas tem um grupo de pessoas que sim. Tem um grupo de profissionais que são obrigados. E quando vê de onde veio, quando a gente sabe tudo, aí aqui eu não vou deixar por uma questão da gente ter o cuidado com o canal do YouTube, a gente não sofrer nenhuma retaliação, a gente não fala, a gente fala os fatos, vou usar aqui uma expressão popular, a gente diz o milagre, mas não fala o nome do santo, mais ou menos assim, tá? Então vai por aí. Você que está chegando aqui pela primeira vez ou já é conhecido do canal, veja o vídeo até o final, deixe o seu like e compartilhe o link à vontade com seus colegas e assine o canal, também é importante para a gente, tá? Bom, o que são esses termos? Esses termos, isso não é nome de comida, não é nome de bebida, não é nome de cigarro, nem de outras coisas. Fenótipo, genótipo, ou vice-versa, como eu brinquei logo no início, são dois conceitos dentro da biologia utilizados mundialmente, aplica-se muito a parte de, às vezes genética, está ligado à parte genética, de uma certa maneira, indiretamente, eu diria. A parte de ecologia também está dentro dos elementos de ecologia, estudado em ecologia, os conceitos, vamos pensar, também dentro da evolução, mais da evolução. Mas o que quer dizer isso, gente? O que é o fenótipo? Fenótipo é uma aparência. E o genótipo diz o genoma do organismo vivo. Cada organismo vivo tem o seu genoma. Tá? O genoma quer dizer que são todos a configuração genética, todos os genes que existem no material genético desse organismo vivo. Ainda que seja vírus, que os vírus podem ter o material genético dele, o seu genoma pode ser, quando faz o genoma, por exemplo, o vírus da gripe, influenza, o genoma dele está ligado a um dos ácidos nucleicos, que é o RNA. Enquanto que, por exemplo, vírus de outras doenças, por exemplo, do sarampo, ele não é RNA, é só DNA. E no nosso caso específico de humano, nós temos nosso genoma, inclusive o nosso genoma, ele passou a ser estudado para descobrir, entender como que era parcialmente, que não sabe de tudo. Na década de 1990 foi concluído no ano 2004. Isso é um trabalho que muitos empresários queriam dominar para explorar, obviamente, e aí o consenso mundial, internacional, de várias nações, que vamos imaginar, daqui a pouco vamos precisar. Mas o nosso genoma, ele está nas nossas células, em todas as nossas células, tá bom? Presente no nosso corpo, e de respeito ao gene. Reflete, ora sim, ora não. E o que é o fenótipo? O fenótipo não é nada mais, nada menos do que uma parte visível do organismo vivo qualquer. É a aparência, tendo assim, é a aparência. Então o fenótipo ele é feito pelo genótipo, depende do genótipo, obviamente, mas ele é alterado com o ambiente. Vou dar um monte de exemplos aqui para vocês, como que ele pode ser alterado. Por exemplo, se eu me expor ao sol muito tempo, eu vou aumentar a minha concentração de melanina na epiderme, logo vai refletir uma cor diferente, eu vou ficar um pouco é o chamado bronzeado. Cuidado para não virar um negão, como virou um cidadão que era candidato às eleições a um cargo esse ano, e disse que era negro, e fez um bronzeamento artificial, que até mudou o seu fenótipo. Logo, o fenótipo, e por que eu estou falando isso? Vocês vão já entender. O fenótipo foi mudado, mas não mudou o seu genoma. O genoma pode ser mudado? Pode. Ele pode ser mudado, por exemplo, algo que possa refletir no organismo vivo, através do seu genoma. Pode ser alterado se você fizer um transgênico. E aí ele pode refletir uma coisa que pode ser na aparência dele. Mas cada organismo vivo vai ter seu fenótipo. Esse fenótipo pode alterar. Por exemplo, vou pegar como exemplo. Na época que na Copa da Ásia,
Copa do Mundo de 2002, o que aconteceu com o Ronaldo Nazário, que é o chamado Ronaldo o Fenômeno? Ele fez um corte de cabelo, muitos disseram que parecia com Cascão, não parecia com outra coisa que começa com B, mas por questões do YouTube, eu não posso falar aqui, vocês façam aí as ilações de vocês, as conclusões, tirem as conclusões de vocês. O fato é que um grande jogador, e ele mudou o seu fenótipo. Pergunta, os filhos de Ronaldo nasceram com aquele corte de cabelo, com aquele tipo de cabelo? Não. Ali é o fenótipo dele. Naquele momento, na Copa do Mundo. Ele fez aquele corte de cabelo. Inclusive, só aqui falando no Ronaldo, Ronaldo é um cara, independente de quem ele acompanha, do que ele pensa, do que ele fala, isso é parte particular, privada. Agora, pode refletir também no meio social, no ambiente. Agora, falar como o Kaká, outro também esteve naquela Copa, falou uma coisa, se dentro das 4 linhas, como fala, dentro do campo, lá, ele foi um grande craque, ele fez agora uma picaretagem. Ele foi um perna de pau. Porque estavam falando sobre uma coisa aí, foi jogador, foi com o Ronaldo, comi lá uma picanha folheada a ouro. Não estou aqui fugindo do tema não, gente. Folheada a ouro. E aí foi o Ronaldo Fenômeno foi criticado, e aí o Kaká se tentou consertar, fez pior. Fez pior, porque eu vou refletir aqui para vocês. Diz que o Ronaldo era só mais um gordo na rua, desfilando na rua. Não. Ronaldo é uma personalidade conhecida mundialmente, é um grande empresário, é dono do Cruzeiro, dos maiores times do mundo, é dono do Cruzeiro. Apesar de ter caído aí, ter passado uns anos aí na Série B, o Ronaldo, ele simplesmente é um dos grandes artilheiros do mundo, em Copas do Mundo, e nos clubes por onde ele passou foi um sucesso. Então, ele fez uma coisa chamada gordofobia, o Kaká. Então foi uma coisa, ele foi realmente, foi o chamado muito amigo. Se ele é amigo do Ronaldo, ele fez uma coisa absurda de discriminação, de preconceito. Discriminou o Ronaldo por conta do seu peso um pouco elevado, diferente do que quando ele era atleta. Mas, normalmente a boa parte dos atletas faz isso. Acontece isso quando para jogar, ganha massa, um pouco de massa, somente massa adiposa, gordura. Mas voltando. Então o fenótipo, e aí quando a pessoa falou, qual era a situação? E aí vamos para onde a gente quer chegar, as abelhas. Ele disse que essa questão do trânsito de abelha, e aí a pessoa expressiva, a pessoa que diz sabida demais, que na verdade o fenótipo altera da abelha só porque tirou do ambiente. Pode alterar, mas isso não vai, teoricamente, isso não vai refletir nas gerações vindouras. Isso não vai acontecer. Para acontecer, tem que mudar o seu genoma. O seu genoma poderia mudar por mutações, poderia mudar por radiação, processo de radioatividade, uma série de fatores poderia levar a uma alteração, claro, no genoma do animal. Mas não vai mudar. Isso vai refletir, se mudar saindo do fenótipo, vai alterar alguma coisa? Vai prejudicar as abelhas naquele novo ambiente? Não, absolutamente nada. Primeiro que não muda assim. E até poderia até mudar. Eu vou dar os exemplos como é que pode mudar. No caso, quem trabalha com apicultura comercial, em vários locais do planeta, a cada 2 anos eles trocam as rainhas, e as rainhas eles colocam um pingo de tinta nanquim, ou de outra, normalmente tinta nanquim. Lá no tórax da abelha, onde tem ali muito pelo, na rainha, nem todas. Pergunto, alterou o fenótipo. Agora a abelha tem aquela cor lá do tórax, aquela que reflete a luz, principalmente à noite, mas até durante o dia. A rainha vai continuar fazendo postura. As abelhas estão nascendo, vão nascer com essa alteração? Absolutamente não. Já pensaram desse jeito? Já pensaram. Mas aí quem não pode errar nessa questão? Gente, não pode errar quem é formado em biologia, quem é formado em agronomia, quem é formado em zootecnia, veterinária, medicina, enfermagem. Aí fica aquela coisa terrível, né? Como a médica que não soube diferenciar vírus, bactérias, protozoários e até de repente microfungos. Não, mas esses 3 tipos de micro-organismos, ela não soube diferenciar absolutamente nada. Foi feio. E aí a questão do fenótipo e do genótipo, eu vou deixar aqui um print, por exemplo, vou pegar como exemplo o pássaro guará. Guarás é um pássaro que tem no Maranhão, mais para o norte do Brasil, ele vive à beira-mar,
por conta dele se alimentar de um caranguejo que possui uma quantidade de uma substância, tá? E, o que acontece com o animal? Ele não nasce daquela cor, uma cor marrom, rosa, cor de rosa, como for, é rosa mesmo. Ele nasce branco. Por conta da alimentação, é que altera o fenótipo dele. Então, logo aqui fica bem claro, na natureza, o genoma mais o ambiente vai formar o fenótipo. Isso não vai alterar o genoma do animal. Se ele consumisse outro tipo de alimento, se o que ele encontrasse não ter... É porque é rico em eritrina, acho que é isso. Eu sei que é rico na substância lá, numa substância orgânica, que vai dar a cor desse animal. O outro caso é do flamingo. O flamingo é uma ave também, uma ave aquática, a gente chama aquática porque ela está muito na beira d'água. Ela consome um camarão que é vermelho e consome também algas vermelhas, por isso ele fica cor de rosa. Uma avermelhada reflete, faz um processo, esse processo de metabolização, ocorre um processo, acho que é no fígado, eu já li isso há 10 mil anos, lá nas minhas aulas de biologia. E aí muda esse fenótipo do animal. Logo, gente, é interessante entender, meus alunos, claro que eles podem esquecer, isso aí é uma coisa, mas eles saem no 6º ano em ciências, sabendo distinguir, diferenciar o que é genótipo de fenótipo. Sabendo que o fenótipo, toda hora, pode ser alterado no indivíduo, pode ser mudado, que é uma questão, é a soma do genótipo, ou seja, da configuração gênica, do genoma do indivíduo, do organismo vivo, mais o ambiente, e isso pode alterar, mas vamos pensar, essa alteração do ambiente não vai ser refletida, de um modo geral não, do que foi falado lá, não vai refletir nas gerações, nas descendências. E aí, é aquela questão, quando você vê pessoas ditas sabidas falar um negócio desse, aí você começa a rir. Então, cuidado, porque o que vai mudar, aí já não é o caso, porque eu vi, e foi pela primeira vez que eu vi a preocupação em um canal no YouTube. Absolutamente, a primeira vez, não estou dizendo que não tenha acontecido. Vale até registrar aqui. Não conheço nenhum indivíduo, parece, é do Rio de Janeiro, parece que o nome dele é Bruno, parece não, é Bruno. E foi um caso específico que mudou o fenótipo, mas o fenótipo de fato não é mais, o genoma também já não é o mesmo. Não dá para fazer o que tem feito aqui com a questão de apis. O que faz aqui é uma aberração. E eu digo e garanto e não tenho medo de errar. Mas voltando, o que aconteceu lá? O cara comprou o cara disse, segundo o relato, vou pegar aqui o relato em alto, trouxe uma mandaçaia MQQ, onde só é um ambiente de MQA, da outra mandaçaia, e o que acontece? Essas abelhas hibridizam, elas cruzam, e aí formam um híbrido. Esse híbrido não dá para dizer que é uma nem a outra, é híbrido. É tanto que você não pode colocar o nome da MQA, nome científico, esse MQA significa Melipna quadrifaciata antidioides. Esse MQQ, Melipna quadrifaciata. Tá bom? Então você não pode pegar esse bicho que é híbrido e botar o nome de uma ou de outra. Você só pode botar no máximo, poderia até usar como Melipna quadrifaciata, porque é uma Melipna quadrifaciata. Mas não pode ainda porque tem uma Melipna quadrifaciata que não é essa mesma, já classificada. Então quando você vai lá, se você for lá para a regra de taxonomia, quando você já tem um organismo com um nome, você não pode dar o nome desse, que já, ou seja, quando já existe um nome no ambiente, vamos dizer, no mercado, para vocês entenderem. Já está rolando um nome científico de um bicho, tem um nome tal, você não pode botar esse mesmo nome em outro bicho. Isso é proibido. Isso é regra internacional. Tá? Acho que vai lá para o caso Código de Zoologia, acho que entra numa série de taxonomia, as regras todas, não pode. Então, mas só entendendo. Nesse caso mudou, sim, o fenótipo, porque mudou também o genoma. Mudou os dois. Então o bicho, tem bichos que se parecem mais da mesma colônia, se parecem mais com a mandaçaia MQA, outros da mesma colônia se parecem mais com o que? A mandaçaia MQQ. Por quê? Porque vai depender na hora da reprodução, da fecundação. Quem está criando híbrido, acontece isso. Inclusive, há uma possibilidade, segundo eu já ouvi falar, da purificação. Agora, demora muito para você depois separar, aí só ter uma criação. Imagina que você pensa bem nisso aqui que eu vou falar. Se você tem uma criação só de mandaçaias, dessas duas mandaçaias, ou seja, do híbrido dessas mandaçaias, dessas duas espécies,
para você obter uma ou a outra, a MQA ou a MQQ, vai demorar muito. Você consegue? Consegue. Depois de várias gerações, é possível você purificar, chamado de purificação, tá? O caso, mesmo caso, gente, aí a preocupação, aí foi aquela questão toda, mas foi a primeira vez, foi interessante, foi a primeira vez fora do canal Abelhas Biomacatinhas que eu vi, sim, de fato, uma preocupação, vamos imaginar assim, com a questão de pessoas fazendo esse transporte de abelha, introduzindo espécies em determinados locais, e isso complica. Por quê? Porque se hibridizou a abelha na casa do vizinho, ele fez uma reprodução lá, quando ele fez a reprodução, o que aconteceu? Quando ele começou a observar, viu que as abelhas tinham um fenótipo mais da MQQ e não da MQA, porque a MQA tem das características fenotípicas da abelha, do animal, é ter as listras, as 4 listras, mas uma separação como fosse uma linha cefalo-caudal. Entenda que nós estamos falando de invertebrados. Então não pode confundir também, dizer que é uma linha cefalo-caudal. Não se utiliza para vertebrado, porque tem uma coluna vertebral, tem uma cauda, tem uma série de coisas aqui, mas não vamos... Entendam isso. Então tem uma separação na MQA, que essa separação não existe na MQQ. Ou melhor, nas outras mandaçaia. Isso, até onde eu conheço, só existe na MQA. Então é isso. Não confundir mais. Espero que a partir de agora você não confunda mais que o genótipo é uma coisa, o fenótipo é outra. Genótipo, ele reflete, a reflexão dele, em tese, muitas coisas, vai ser o fenótipo, a aparência do bicho. Ainda que seja um bicho microscópico, que só possa ver, por exemplo, uma bactéria, tem que ver, pois ela tem fenótipos diferentes. Tá? Cada bactéria, se você pegar um Staphylococcus aureus, não é igual a, vamos pensar, a micobactéria tuberculose. Elas são bem diferentes, elas têm fenótipos bem diferentes, também tem genoma diferente. Entendam isso? Se for um vírus também, ainda seja um vírus da gripe, que só dá para ver na microscopia eletrônica, não dá para ver na microscopia óptica, ou seja, que usa luz, também vai ter diferença. Se eu pegar o vírus da gripe, é diferente do vírus, vamos imaginar, da raiva, o vírus da febre amarela. São diferentes, eles têm fenótipo diferente, tem genoma também. Agora, o que acontece é que o fenótipo ele pode ser alterado, mas se ele for alterado, como eu dei os exemplos, ele não vai refletir nas gerações seguintes. E a pessoa disse isso. E você é a pessoa que era, por sua vez, para saber. Então, espero que você entenda que aqui não é aula, aqui é só refletindo, porque isso rola no mundo do Zap Zap, no mundo do Facebook, mandando um abraço aí para todo mundo, no mundo do Instagram, certamente no Twitter e outras redes sociais. Tá? Isso acontece, certamente.